Olá, Pro, eu sou Thais Góes, professora aqui na Já Passei, e nessa aula nós vamos falar sobre planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. Está dentro da parte de formação geral da Prova Nacional Docente, tá? Olha só que interessante, a gente vai começar falando um pouquinho dos dois, na parte da introdução, depois eu vou focar na parte do planejamento, e aí na segunda aula eu volto e a gente fala sobre a avaliação e a relação entre esses dois fatores, tá? Que a gente começa refletindo só para aguçar ali o olhar de vocês e trazer à tona aquilo que vocês já sabem sobre esse assunto para a gente poder se alinhar e seguir melhor, né? Primeiro, que planejamento e avaliação não são tarefas isoladas ou puramente burocráticas. Você já vai entender por que disso, tá? Ambos vão revelar intenções e concepções que nós temos sobre essas questões. Então, isso vai refletir escolhas e visões de mundo que nós temos. Então, planejar o ensino é escolher os caminhos, é definir os objetivos, é antecipar os desafios dentro do processo educativo. Já avaliar é a gente acompanhar, observar avanços, diagnosticar as dificuldades, redirecionar as nossas ações. Então, quando a gente articula essas duas práticas de forma mais consciente e crítica, a gente está tornando esses instrumentos mais transformadores e potentes de educação, tá? Então, os dois têm ali características muito próprias, mas eles se relacionam profundamente, é isso que a gente vai entender no decorrer dessa aula. E olha só, por que eu falei que não são tarefas isoladas e burocráticas? Porque por mais que, óbvio, a gente sabe disso, não é para ser, né? Acaba se tornando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Fundamentos teóricos do planejamento educacional. Planejar é um ato intencional e reflexivo. O que isso quer dizer? Não é só preencher um formulário, a gente faz isso, a gente planeja para quê? Para a gente tomar as melhores decisões pedagógicas com base na realidade que se apresenta para nós dentro das necessidades dos nossos alunos, pelo menos isso na teoria. O que acontece? Os excessos trouxeram muito essa questão da mecanização do planejamento. Então, muitas vezes o professor só para fazer planejamento para preencher um formulário de fato, não que ele vá usar aquilo, não que ele vá olhar aquilo com um olhar de reflexão para a realidade concreta, de atender as necessidades do aluno, mas só para preencher um mecanismo ali, um formulário, né? O Celso Vasconcelos, que fala bastante sobre planejamento, é um autor importante nesse campo, ele vai falar que o planejamento precisa nascer da reflexão sobre o que se ensina. Então, o que a gente ensina, por que a gente ensina o que a gente ensina e para quem a gente ensina. Ou seja, esse planejamento não pode ser só para preencher um formulário, só para preencher uma planilha, só para preencher uma demanda burocrática da Secretaria de Educação. O planejamento precisa ser para trazer reflexão. Então, primordialmente, a gente tem essa característica aqui do planejamento. Ele serve para trazer reflexão. O Gandin, que é um outro autor que vai falar sobre isso, ele vai nos alertar que os planos desconectados da prática viram documentos que vão ser engavetados que não tem nenhum sentido. Então, quando a gente não para refletir sobre quem é o nosso aluno, quais são as dificuldades que ele tem, o que ele já sabe sobre aquele conteúdo, quais são os recursos, os espaços, os materiais a serem explorados dentro daquela escola, daquela comunidade, daquela realidade. Quando a gente não reflete sobre isso no nosso planejamento, o que a gente faz de planejamento é só para cumprir tabela. É só para entregar ali essa planilha, essa demanda que a secretaria impõe para a gente, mas não tem o menor sentido. Não responde para que se ensina, o que se ensina, como se ensina. Eu não estou pensando em nada disso, eu só estou tentando cumprir ali uma obrigação. Mas isso não é planejamento. O verdadeiro planejamento precisa se comprometer com a aprendizagem dos nossos alunos e com a transformação social. Olha só, o tema da aula é planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. Portanto, eu planejo e eu avalio para garantir que o ensino seja efetivo para que a aprendizagem aconteça. Então, meu planejamento ele não pode ser só burocrático, ele não pode ser só um instrumento necessário, obrigatório, não é para isso que ele existe. E aí, a gente vai lembrar o seguinte, muitas vezes a gente cai nos discursos mais rasos, e eu falo discursos rasos porque às vezes eles parecem convincentes, mas a gente olha para uma outra lente, a gente percebe que eles estão um pouco equivocados. Então, quantas e quantas vezes a gente não ouve lá dentro da escola o seguinte: tem que ficar preenchendo um monte de coisa para nada. Ninguém lê essas coisas, a gente também só faz sempre a mesma coisa, não pensa muito sobre isso, e aí toma maior tempo da gente, os professores têm que ficar preenchendo um monte de coisa lá no sistema, um tempo que eu podia estar preparando uma prova, um tempo que eu podia estar corrigindo um trabalho, um tempo que eu podia estar pensando numa aula. Só que a gente não percebe que o excesso de burocratização
que acarretou nesses olhares. Na verdade, o problema não está no planejamento. O problema não está em preencher uma planilha de planejamento. O problema está sendo o olhar que tanto o sistema de ensino tem para esses documentos, como nós, professores, também. A gente tem que olhar para esse planejamento como uma oportunidade de pensar quem é ou quem são, na verdade, os meus alunos. Quais são as necessidades que eles apresentam a mim? De que modo eu posso trabalhar o que o currículo prevê para atender essas necessidades e essas dificuldades e esses anseios que eles têm? De que modo eu posso tornar isso que o currículo traz para mim como algo significativo para a vida deles? Que problemáticas estão envolvidas nisso? Que metodologias são adequadas para esse ensino? De que modo que eu vou promover essas ações? Como que eu vou pensar sobre isso? Por que eu vou ensinar dessa forma e não de outra? Eu não consigo olhar esse movimento como isso, porque eu olho ele com um olhar tão burocratizado que eu não consigo perceber o quanto esse momento é importante. E aí, não estou dizendo que é culpa de um lado ou a culpa exclusiva do outro. Talvez seja uma junção de fatores. Um documento extremamente burocrático que exige uma série de etapas que às vezes estão desconectadas, ou às vezes apenas falta de formação para que os profissionais enxerguem essa burocracia dessa forma, né, como uma oportunidade de reflexão, ou às vezes sim o excesso de ingestamento desses planejamentos por parte do poder público, o que torna o trabalho do professor mais complexo e mais chato, ele acaba não tendo tempo para de fato fazer isso de verdade, mas a gente tem que entender que o vilão aí não é o planejamento. O planejamento é necessário, ele é da nossa ação, ele é do nosso trabalho. O nosso trabalho exige isso de nós. O problema talvez seja na forma que ele esteja sendo interpretado, mas o planejamento em si não é um problema. Ele é uma grande solução, inclusive, né? Então, o Carlos Cavalcante vai complementando esses pensamentos, vai dizendo, todo planejamento carrega uma intenção. Ele expressa que tipo de sujeito a gente deseja formar, quais são os valores que estão sendo transmitidos, quais são os papéis sociais que a escola está assumindo. Então, o planejamento está ligado à ideia da prática, uma ação consciente, transformadora e ética. Então, quando a gente planeja, eu coloco no meu planejamento as minhas intenções, os valores que estão enraizados dentro da minha prática. Então, é fundamental para um processo de ensino-aprendizagem de fato efetivo, tá? A Verônica Gesser vai apontar que o planejamento educacional surgiu com uma forte tendência tecnicista, que era muito voltada à racionalização e ao controle, principalmente. E aí esse modelo ainda está muito presente nas escolas. Esse é o grande problema. Ele surgiu para isso, teoricamente, mas hoje já não é mais para essa perspectiva, só que a gente continua enrijecido nessas práticas. Então, ainda hoje, os professores fazem planejamento não para si mesmo, não para subsidiar a própria prática, o que deveria ser, mas muito mais para atender esse sistema de controle. E aí a gente precisa superar essa lógica. Então ela fala, olha, o desafio atual é a gente romper com essa visão muito técnica do planejamento e recuperar essa ideia do planejamento como algo necessário, como um instrumento crítico, reflexivo e pedagógico, como algo do professor. O planejamento do professor é feito para que o professor tome ciência de todos os processos pedagógicos que envolvem a sua prática, para que ele atenda plenamente esses processos, né? E aí ele também tem que ser visto como um instrumento ideológico e político. Então, planejar é um ato político. Quando a gente fala de política, eu vou sempre lembrar, todas as aulas que a gente citar a política, eu vou falar que quando a gente fala de política, nós não estamos falando de política partidária, nós estamos falando de escolhas. Tudo que é político remete à escolha. Então, quando eu falo que planejar é um ato de escolha, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando eu defino os conteúdos que vão ser trabalhados, os métodos que eu vou utilizar para trabalhar, como eu vou avaliar tudo isso, eu estou fazendo escolhas. E essas escolhas não são neutras, elas estão pautadas nas minhas concepções de desenvolvimento humano, de ensino, de aprendizagem, de avaliação, de aluno, de professor, de mediação, tudo que eu acho, que eu penso, que eu sei sobre ensinar. Isso está permeando a minha prática. Se eu penso que eu sei tudo, professor, e o meu aluno sabe pouquíssimo, a minha postura de professor e o meu trabalho pedagógico vai estar coerente com esse pensamento. Percebe que não é neutro? Se eu penso que eu sei muitas coisas, mas que o meu aluno também sabe muitas coisas, e eu vou precisar identificar o que ele sabe, partir disso para tornar o ensino dele mais significativo, as minhas escolhas pedagógicas vão levar para um outro caminho. E esse caminho vai gerar outras consequências.
Novamente, essas minhas escolhas não são neutras. Então, tudo que a gente faz em termos pedagógicos, como a gente ensina, como a gente avalia, como a gente planeja, como a gente executa, tem a ver com as nossas escolhas, que, ao serem escolhas, já não são mais neutras, né? E tem muito a ver com as nossas experiências, com o nosso saber, com as nossas vivências enquanto professor. Cavalcante vai reforçar que negar essa dimensão das escolhas políticas, né, é manter práticas conservadoras, como se as práticas conservadoras não partissem de uma escolha, né? Então, o planejamento precisa estar comprometido com uma educação emancipadora, atrelada a um projeto político-pedagógico da instituição e a formação integral do estudante, entendendo que ele precisa se formar no completo e não só em uma dimensão. Dimensões do planejamento. Aqui é importante a gente entender as etapas de planejamento, né? Então, o planejamento ele vai acontecer em 3 níveis grandes, tá? Que se articulam, que se relacionam diretamente. Então, a gente tem o nível macro, meso e micro. O macro é o primeiro nível. Esse primeiro nível está relacionado às diretrizes nacionais. BNCC, LDB, diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, de ensino fundamental, disso, daquilo. São as leis, as normativas, os documentos que regem o território nacional como um todo. Já são modos de planejamento da educação. Concorda comigo que quando a BNCC, por exemplo, elenca conteúdos previstos para cada etapa, para cada ano de ensino, ela está fazendo um planejamento mais global. Está dizendo, olha, é basicamente isso aqui que vocês têm que trabalhar. Como vocês vão fazer isso vai depender muito, mas vocês têm que trabalhar isso aqui. O planejamento no nível mais meso é o que vai compreender os estados e municípios, Distrito Federal também. Então, aqui vai envolver a organização da rede, o currículo municipal, as formações continuadas que a rede propõe, né? Os planos estaduais e municipais de educação. Tudo isso está dentro desse nível. E aí, o plano micro, que conversa mais com a nossa realidade, que, aliás, a gente tem mais autonomia, digamos assim, porque esses outros a gente está submetido a eles. De um jeito ou de outro, a gente tem a nossa autonomia docente garantida, mas a gente está submetido a esses processos. Daí, esses, a gente... esse do micro, a gente já tem mais ação, tá? Então, o micro é o que se refere ao planejamento que é feito no cotidiano escolar pelo professor. E aí, aqui é onde a gente faz, de fato. Aqui é o que eu olho para a BNCC, eu olho para o currículo do município, para as diretrizes todas, e aí, dentro da minha ação, eu planejo como eu vou executar. Aí eu tenho autonomia para atuar de acordo com os meus alunos, com aquela comunidade, com os materiais, com os recursos, com o projeto político-pedagógico da escola, com tudo isso, certo? E aí a gente precisa entender essas dimensões. Eu estou submetida a essas dimensões maiores, digamos assim, mas tem autonomia ali na ponta da ação docente. Planejamento como mediação entre o real e o ideal, tá? Na verdade, a gente vai sempre perceber que existe um distanciamento entre aquilo que a gente idealiza e aquilo que a gente executa, e tá tudo certo, faz parte. Mas a gente sempre busca estar mais próximo possível daquilo que a gente planeja. Então, planejar é mediar o que se tem com o que se deseja alcançar. Então, o real é aquilo que eu tenho. Quem é meu aluno, quais são as dificuldades que eles têm, as necessidades, aquilo que eles já sabem sobre. Essa é a realidade. E o ideal é o que eu quero alcançar. Eu vou alcançar? Talvez sim, talvez não, talvez eu vou precisar refletir muito sobre para conseguir alcançar, mas eu tenho que ter um ideal, um foco, um objetivo, né? Então, esse processo ele vai partir sempre de um diagnóstico. Então, para eu fazer um planejamento, eu preciso primeiro saber o que eu tenho aqui, que dificuldades se apresentam, quais são as necessidades, quais são os pontos de partida, o que eles sabem, o que eles dominam. Eu preciso conhecer os meus alunos, a realidade, o contexto da minha sala de aula, né? Então, eu parto sempre de um diagnóstico da realidade e aí eu projeto metas que sejam possíveis e alcançáveis dentro dessa realidade, para não me frustrar. Porque eu preciso pensar em coisas que são cabíveis, que conversam com este nível que os alunos estão, né? Então, por isso que eu parto do diagnóstico e aí eu penso em metas possíveis e alcançáveis. E aí eu defino isso onde? Junto com toda a escola dentro do projeto político-pedagógico. E aí o plano de curso, as aulas e os projetos vão precisar dialogar com essa proposta política pedagógica da escola, sempre considerando, aí a professora vai considerar a realidade da turma, tá? Vasconcelos vai destacar que o planejamento vai envolver 3 momentos. A gente precisa elaborar, colocar em prática e avaliar. Esse processo de avaliação, que é o terceiro ponto do planejamento, é o ponto que eu penso, que eu reflito, que eu vejo o que funcionou, o que não funcionou, o que foi alcançado, o que não foi alcançado, os recursos utilizados, o que eu poderia ter utilizado. E aí eu volto a fazer um planejamento novamente. Então, o planejamento é um ciclo sem fim. Eu planejo, eu executo, que é a ação.
Ó, primeiro eu teorizo, né? Que é o planejamento. Então, eu paro, busco a teoria, eu penso, faço pesquisa, penso em estratégias, aí eu vou para ação, coloco em prática. E aí eu avalio se deu certo, se não deu certo, que ponto que deu certo, que ponto que deu errado, o que eu preciso complementar, para subsidiar um novo planejamento. Então, o novo planejamento, ele sempre parte de um processo reflexivo que vem de uma avaliação. Então, esse é o ciclo do planejamento que a gente precisa fazer, tá? Elaboração, execução e avaliação do plano. Vou fazer essa última parte, aí eu faço uma pausa e eu volto na parte de avaliação na próxima aula, tá? Segundo Gandhi, o planejamento é um processo vivo, como eu falei, contínuo e cíclico. Então, a gente elabora, a gente executa, a gente avalia. Aí a gente elabora, executa, avalia, sem fim. Por isso que é vivo, tá sempre ali, uma constante, contínuo e cíclico. Ele vai acontecendo sempre. A elaboração, então, vai exigir análise do contexto. Tá, qual é o contexto? As leis que regem todo o sistema, o currículo do município, o projeto político da instituição e quem são os meus alunos, quem são quem é esse entorno, que tipo de materiais eu disponho, que tipo de vivências eu posso propor, tudo isso, o contexto. A definição das metas, o que eu quero atingir a partir da realidade que eu tenho, e quais são as estratégias que eu vou utilizar para chegar aonde eu quero. A execução vai demandar flexibilidade, escuta e adaptação. Por quê? Aquilo que eu planejo inicialmente nem sempre é possível ser executado, nem sempre eu consigo fazer da forma que eu pensei, então eu preciso ser flexível, fazer adaptações, mudar no meio do caminho, pensar em novas estratégias. Eu preciso estar atenta, escuta. Então, ver quais são. Às vezes eu pensei numa necessidade dos meus alunos a partir de um diagnóstico inicial, e no decorrer do tempo eu percebo que mudou um pouco isso. Eu preciso fazer adaptações nesse sentido, né? Então, eu preciso estar sempre atenta. Por isso que é um processo constante, contínuo. E a avaliação vai permitir rever e reorganizar o caminho percorrido. Por isso que a avaliação está muito relacionada ao ao processo de planejamento. Porque através da avaliação eu verifico se aquilo que eu tenho executado está fazendo sentido ou não, se precisa ser revisto, se precisa ser feito de uma outra forma. Então, o plano ele só vai cumprir a função quando ele é posto em prática. Então, o que eu penso e o que eu planejo precisa ser executado. E aqui é onde mora o problema de muitas vezes o planejamento docente ser só um instrumento de formalização, só um documento formal, burocrático que a gente tem que entregar. Esse documento precisa ser colocado em prática. Aquilo que eu pensei de fazer tem que ser executado para que eu possa avaliar se a intenção, com a intenção que eu tinha no início no planejamento, para aprimorar cada vez mais a minha prática pedagógica, para melhorar o ensino, o processo de ensino e, consequentemente, o processo de aprendizagem, tá? Vou fazer uma pausa aqui. Na volta, eu retomo para a gente falar um pouco agora sobre avaliação e, no final, da relação entre esses dois. A gente já falou um pouco sobre a relação desses dois, obviamente, que um está conectado ao outro, mas a gente fala disso com mais profundidade ainda, tá? Qualquer dúvida sobre planejamento, estou aqui à disposição embaixo no campo de comentários. Toma aquela água, aquele cafezinho, na volta a gente retoma. Até daqui a pouco.